Abre a sua Bíblia no livro de Cantares. Deus precisa me ajudar que eu só tenho 40 minutos. Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo de número 6, a parte B. Mas eu vou ler todo o texto. A parte B diz assim: não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim, e o filho da minha mãe indignaram-se contra mim. É a parte B, aí começa. Puseram-me por guarda da vinha. A minha vinha, porém, não guardei. Você vai repetir comigo. Diga: puseram-me por guarda da vinha. A minha vinha, porém, eu não guardei. É esse o problema. Aonde está a sua vinha? Quem é que é a sua vinha? Porque eu entendo, amado irmão, e nessa trajetória, que tudo que nós não guardamos na nossa vida, você perde. Quantas pessoas não perderam a sua família, porque negligenciaram a sua família. Tinha tempo para o trabalho, tinha tempo para os amigos, tinha tempo para tudo, menos tempo para a sua família. Então eu quero dizer a você que está me assistindo nessa hora, a você que está nesta igreja, tudo que você não guarda, você perde. Também, quantas pessoas não desviaram e perderam a sua fé, porque Deus colocou ele como guarda da vinha e ele não guardou. Então perderam a sua fé e sempre buscam um culpado, e nunca o culpado é ele. Eu conversava com a pessoa e ele dizia: não, mas a culpa não é minha, a culpa é isso, a culpa é aquilo, aquilo outro. E eu dizia: irmão, sempre a culpa é das outras pessoas. Isso se chama síndrome de Adão. Quando Adão pecou, bem na verdade, a pessoa que fez Adão pecar foi a sua mulher. Porque o diabo sabe, se ele fosse em Adão, quando o homem ele é razão, a mulher é emoção. Se o diabo fosse diretamente Adão, ele não conseguia derrubar. Mas ele sabia que a mulher tem influência sobre os homens. Se não tivesse a Bíblia, não dizia: toda mulher sábia, ela constrói, mas toda mulher tola, ela destrói. Então a mulher tem a tola e tem a sábia. Se você quiser construir o seu lar, ter sucesso na sua vida, busca a sabedoria de Deus. Porque se você for tola, o teu marido traz tudo para dentro de casa com a colher e você lança fora com a pá. A vinha, primeira vinha é nossa fé. Puseram para guardar a vinha da minha fé. Aí você pergunta: pastor, como eu posso guardar a minha fé? É simples, irmão. Paulo fala lá no livro de Gálatas 5, capítulo 17, 16 a 17 em diante. Ele diz assim: andai em espírito, para não que satisfaça o desejo da tua carne, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne. Então dentro de nós tem uma grande batalha. Dentro de cada ser humano, dentro de cada pessoa tem uma batalha muito enorme. É por isso que nós pecamos. Nós fazemos coisas na nossa vida que nós olhamos e dizemos: puxa vida, por que eu fiz isso? Eu conversava com uma pessoa certa feita, e ele dizia assim: olha, eu gosto muito de faca, eu tenho umas 5 facas. Ele dizia assim: estou pensando em comprar um revólver. E eu virei para ele e falei: meu amigo, eu te amo, joga essas facas fora, você não é açougueiro, e não compra o revólver, porque você é uma pessoa fleumática. O homem acaba com a vida dele em 5 minutos, você sabia? Eu falei: se alguém desrespeitar você, alguém fazer alguma coisa contra você, se o seu homem interior estiver fortificado, você vai lá e pega essa faca e dá 3 facadas na pessoa e mata ele.
Aí quando você estiver lá na cadeia, passando com 20, 30 anos de cadeia, aí você vai voltar na sua razão. Aí você vai orar. Aí você vai voltar a ser o homem espiritual que você é. Aí você vai dizer, por que eu fiz essa besteira tão grande? Puseram por guarda da minha vinha. É você, irmão. E eu não guardei. Quantas pessoas não estão presas hoje? Quantas pessoas boas, pai de família, estão presos? Vocês lembram, querido, um fato que aconteceu aqui na nossa cidade um tempo atrás? Eu vou falar que isso é público. Tudo que é público, você pode falar o público. Saiu nos jornais. Nos jornais falou que um homem foi lá e matou a sua própria esposa. E fez atrocidade que eu nem vou falar aqui agora, com a própria esposa, que um dia ele dizia que amava esta mulher. Aí eu digo, eu conheci essa pessoa. E dizia, e falo para você, era pessoa muito boa. Mas por que ele cometeu aquela atrocidade com a pessoa que ele dizia que amava tanto? Puseram por guarda da minha vinha. E eu não guardei. Quanto tempo de investimento você investe na sua vinha, a sua vida espiritual? O ser humano investe tantas as coisas passageiras. Ele senta na frente de uma televisão, você e muitos. Ele pega um celular na mão, você, nós e muitos. E fica 1, 2, até 3 horas com o celular na mão, sentado, olhando mensagem, conversando com amigo, no Instagram, olhando vídeo. Você fala, para pastor, o Espírito Santo de Deus está falando demais. É porque Ele quer o seu bem. Horas e horas. E quanto tempo você fica ali, lendo a Bíblia de joelho e orando? Porque tudo aquilo que você descuida, você perde. Por que hoje, a juventude, as pessoas estão viradas ao trem? A fé de muitas pessoas estão esfriando. Porque investe muito dinheiro, muito tempo, em coisas banal, mas Deus colocou você para cuidar da sua vinha, que é a sua vida espiritual. A salvação, você que está aí, me assistindo, Jesus te deu de graça, mas para mantê-la, você vai ter que investir o seu tudo. É de graça. É de graça para ter a salvação, mas para você manter salvo, você vai ter que investir o seu tempo. Irmão, culto. Nós temos 3 cultos por semana. Muitas pessoas só vêm um. O nosso culto máximo que ele dura 1h30. Você acha que durante uma semana inteirinha, nós sentarmos para ouvir Deus, é muito? 1h30. Bem, na verdade, nós não ouvimos 1h30. Nós adoramos em 40 minutos. E tiramos dízimo e oferta, damos recado. O máximo 40, 50 minutos. Você ouve a palavra de Deus, que vai trazer refrigério, que vai trazer força, que vai fortalecer a você na sua vinha. A sua vida espiritual. A nossa vida ela é feita de uma grande batalha. Você tem um inimigo, tem alguém que te odeia, que vai trabalhar 24 horas para destruir a tua vida espiritual, o teu casamento, a tua empresa e levar você para o inferno. Você sabe qual que é o nome desse ser? Se chama diabo. Eu estou sendo o seu amigo. Hoje nos cultos, não se prega mais arrependimento. Não se mostra mais, fala sobre pecado e arrependimento, só é coach. As pessoas não querem ouvir a verdade. Verdade. As pessoas não querem ouvir o que a Bíblia diz, porque aquilo que a Bíblia fala, ele vem confrontar aquilo que o homem acha. Lê 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5. Versículo de número 8. Olha aqui o que diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: sede sóbrio,
vigiai, porque todos vocês, sede sóbrio, vigiai, porque é o diabo vosso adversário. O que é um adversário? Alguém que luta contra você. Eu estou sendo seu amigo. E muitos acham que nós vivemos em berço esplêndido. Irmão, Jesus te ama. Jesus é bom, é. Só que nós temos um amigo, um inimigo que nós precisamos nos armar contra ele. E o que esse inimigo anda? Onde ele está? Sede sóbrio, vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Nós temos um inimigo. Amanhã, segunda-feira, você, Lorival, vai ter um inimigo. Ele vai querer destruir a sua vida espiritual. Ele vai querer andar ao seu derredor, procurando destruir a sua família, a sua autoestima, a tua fé. Se nós não cuidarmos da nossa vinha, que é a nossa vida espiritual, o diabo vai roubar a nossa fé. Nós vamos voltar para trás. Por que ele quer roubar nossa fé? Porque ele tem uma estratégia, irmão. Ele anda ao nosso derredor. Quantas pessoas poderia estar aqui no culto e não conseguiu, porque deu brecha para o diabo. Ele diz: sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, buscando brecha. Quem dá brecha para o diabo entrar na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, somos nós mesmos. O diabo, ele arromba a porta. O diabo é real. Irmão, você não precisa se preocupar muito em ir para o céu. Você precisa se preocupar em não ir para o inferno. Porque se você não for para o inferno, automaticamente você vai estar indo para o céu. Cuidar da vinha. Destruir o casamento. Nós precisamos colocar mais a nossa mente, o nosso cuidado do nosso casamento. Casar é a coisa mais fácil que existe na face da terra. Só ir no cartório. Se você não tem condição financeira, você vai lá e faz uma declaração de pobreza e casa de graça. O problema é permanecer casado. O seu casamento também é uma vinha. O diabo anda ao derredor procurando destruir o teu casamento. Quantos casamentos deram errado? Mas Deus é pai da segunda chance. Na segunda chance, você está mais experiente. Você precisa não cometer o mesmo erro que você cometeu anteriormente. Porque senão tudo que aconteceu no primeiro vai acontecer no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto. Porque você é humano, casou com uma pessoa humana e ela erra, ele precisa da direção de Deus, ela precisa da direção de Deus. Nós temos que parar e buscar o primeiro amor. Voltar atrás. Se arrepender. Se arrepender é reconhecer o erro. Reconhecer aonde nós estamos errando. É momento de nós pararmos. Nós estamos em guerra, irmão. Se nós não acreditarmos e não cuidarmos, não fecharmos a porta, muitos não vão estar aqui o amanhã. Vai estar correndo de um lado para o outro. Porque o diabo, ele não quer que você crie a raiz profunda. Ele quer ficar jogando você de um lado para o outro, até ele encontrar brecha e entrar na sua vida, na nossa vida, e destruir ela. Todos os dias, ao nosso derredor, tem alguém chamado diabo, que procura tragar a nossa fé. Por que tem dia nós estamos para baixo? Quem nunca acordou um dia, uma manhã, e deu uma vontade assim, acho que eu nem vou ser crente mais. Quem nunca teve vontade de dar um murro na cara do outro? Você já teve, Lorival? Eu também já tive. O problema não é vontade. Você teve, pastor. Se é pastor, eu não sou Deus, irmão. Eu sou humano. Quem nunca teve vontade de desistir? Quem nunca teve vontade de torcer o pescoço do marido? Nunca. Levanta a mão. Por algo que ele fez. Mas fez? Não. Porque ele é a sua vinha.
A nossa fé tem que cuidar. O nosso casamento tem que cuidar. Tudo na nossa vida precisa de manutenção. É cuidado. Fechar a brecha. Você precisa aprender a fechar a brecha. Muitos acham que vai na igreja, é o crente oba-oba, aceita Jesus e acabou. Vou para o céu, aleluia. Vou para o céu, glória a Deus. Aleluia, vou para o céu. Você está enganado, irmão. O céu tem dois processos. Aceitar Jesus é a coisa mais fácil. Quem gostaria de aceitar Jesus? Eu. Naquele momento você está salvo. O problema é depois. É igual casamento, irmão. Você vê que todo casamento, você não vê ninguém. Vai casar vocês dois, viu? Vai prestando atenção. Quando você casa, é lua de mel. E lua de mel, ele tem prazo de validade. É igual conversão. Toda lua de mel tem prazo de validade. Eu fui para tal lugar, aleluia, irmão. Espera, você está vivendo lua de mel. Foi ruim a sua lua de mel? Não, irmão. Tudo aquilo que você queria, você teve naquele dia. Só que tudo isso passa. Tá bonitinho? Viu? O problema é alguns dias depois e meses, quando vi um chorão. Você já ficou noite sem dormir? Eu já. Você já teve assim, amor? Acabou o gás. Tesouro, precisa pagar o aluguel. Precisa comprar remédio. Isso que é casamento. Responsabilidade. É igual da nossa vida espiritual. Nós precisamos ter responsabilidade, porque aquele demônio que foi tirado de você, sabe o chifrudo? O capiroto. Ele não foi embora para sempre não, irmão. Eu vou falando e vou provando. Vá anotando para ver se é verdade. Porque está cheio de pessoas iludindo, irmão. O teu filho, para ele crescer, você precisa colocar ele na cadeira e falar a verdade. Tem gente que não gosta de ouvir a verdade. Tem gente que quer ter uma vida de mentira. Porque quem alisa é o diabo. Papai, ele corrige. E quem ama. Quantas vezes o meu pai pegava na minha orelha. Meu pai gostava de bater com chibata, de bater em burro, em cavalo. Quando eu errava, porque eu não era gente, irmão. Você fala, coitadinho do pastor Walter, porque você não me conheceu. Eu gostava de botar fogo no rabo de cavalo. Você nem imagina, graças a Deus, que o nosso pecado Deus já esqueceu. Porque se eu chegasse do céu, e Deus fosse a lembrar e mostrar o meu pecado, eu nem sei o que seria de mim. Eu não era gente. E quando ele me corrigia, eu falava, vou embora. Esse meu pai é ruim. E geralmente é assim. A palavra ela tem que ser cirúrgica. A cirurgia dói. Irmão, não se engane, irmão, com aquelas pessoas que falam mentira. A libertação ela tem que ser contínua na nossa vida. Nós temos que fechar as brechas para que o diabo não entre na nossa vida. Como você fecha a brecha? Você fortalecendo a sua vida espiritual, senão alguém está voltando. Mas de onde o senhor tirou isso? Da Bíblia. São Mateus, põe aí, DJ Evangelho, capítulo 12, versículo 43, eu gosto que você acompanhe. São Mateus, capítulo 12, versículo de número 43.
Vou lendo enquanto vocês acham. Presta atenção. Vamos acompanhar para ver se o pastor está correto. Quando o espírito imundo sai do homem, para onde ele vai? Passear por lugares áridos, procurando descanso, como não encontra. Diz: voltarei à casa de onde saí. Aí, ó. Voltarei para a casa de onde saí, achando, encontra aquela casa desocupada, avariada. O que é avariada? Avaria é quando um carro bate, fica todo estragado, encontrando o crente fraco, sabe, o crente meia boca, sabe, o crentão meia boca, aquele crente que nem é crente nem é do mundo, que nem o diabo quer e nem Jesus. Encontra, fica firme aí, aí. Encontrando a casa desocupada, variada, o 45. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos pior. Por isso que crente, quando está meia boca e o diabo volta, irmão, ele faz o que aquele que nunca foi crente não faz. Ele fica 7 vezes pior. Entrando, passando a viver ali, tornando o estado final daquele homem pior do que o primeiro. Assim acontecerá com essa geração perversa. Aí você fala: como é que esse crente pôde fazer isso? Porque ele está 7 vezes pior. Por isso que nós temos que cuidar da nossa vinha, irmão. Cuida da sua vinha. Porque o demônio que tinha sobre você, ele está andando por lugares áridos. E de vez em quando ele volta para ver como está a tua vida. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? Aqui você precisa sair entendendo o que Deus está falando conosco. É muito sério. O estado daquela pessoa vai ficar 7 vezes pior. Isso acontecerá com essa geração. Não é com aquela geração futura, não, irmão. É com essa geração que a Bíblia está dizendo. Acontecerá com essa geração. Nós temos visto crente fazendo coisas hoje que pessoas que não é crente não faz. Porque aquele demônio que saiu daquela pessoa estava andando por lugares áridos, não encontrou repouso, e de vez em quando ele passeia, vendo como é que você está. Quando ele encontra aquela casa cheia da graça, cheia da presença de Deus, e eu quero que a sua vida seja cheia da presença de Deus. Não brinca de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. Se ele voltar e achar a tua casa desocupada, a tua casa variada, ele vai trazer 7 demônios pior. Aí Paulo entra. Como, pastor, eu posso livrar isso? Como funciona no reino espiritual? No reino espiritual, presta atenção, irmão. Não brinca não, querido. Como funciona, pastor Walter, no reino espiritual? Aí Paulo começa dizendo, aqui, querido, em Efésios 6:10, no demais, irmão meu, fortalecei no Senhor na força do seu poder. Irmão, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei no Senhor e na força do seu poder, revesti de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme, contra as astutas ciladas do diabo. Paulo está dizendo, irmão meu,
revestir de toda a armadura de Deus. Então tem uma armadura. A Bíblia está dizendo para mim, revestir da armadura, porque tem a armadura de Deus, a armadura de Deus, para que você possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então Deus está dizendo, se você estiver forte contra as armaduras do diabo, você vai estar fortalecido. Nós temos que revestir da armadura. O diabo está armando cilada contra nós, mas essa cilada não pode atingir a minha vida, se eu estiver com a armadura. Não negocia com o diabo, não negocia a ceia, não negocia culto. O diabo sabe o que você gosta. Se você gostou no passado de dinheiro, ele vai tentar comprar o culto com dinheiro. Se você gostasse de uma cangibrinha, ele vai tentar comprar você com uma bebidinha, dizendo que não está nada a ver. Se você era um cara mulherengo, ele vai sempre tentar comprar você com mulher, porque ele nos conhece. Quando você nasceu, ele estava lá. Quando você fazia as coisas erradas, ele estava lá. Quando você mentia, ele estava lá. Porque a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. O diabo sabe a nossa fraqueza. Eu vou dizer qual fraqueza da pessoa. Toda fraqueza da pessoa, ela é visível. Eu gosto de assistir Mundo Animal, por quê? O mundo animal, ele mostra a estratégia do diabo. Primeiro animal que o leão procura é aquele animal que distancia do rebanho. Ele fica longe da proteção. O diabo gosta de gente que afasta da igreja. Toda pessoa que começa a afastar da igreja, ele está propício o diabo ceifar a vida dele. Ele começa a ver defeito. Você pode assistir Mundo Animal. Qual animal que o leão procura para tragar, para pegar? É aquele que fica longe do rebanho. Porque aquele animal que estava com o rebanho, quando o leão vai pegar, o rebanho se une e protege. Você viu a pessoa se distanciando da igreja, ele está propício a cair. Não se afaste do culto. Quanto mais na igreja você está, mais fortalecido você está. Você pode ver todos que se afastaram, desviaram da igreja, ele começa a se afastar. Segundo animal que o leão do mundo animal escolhe é o animal ferido. O animal ferido, ele começa a mancar. O leão fica na espreita debaixo da relva, olhando o animal que está machucado. Aquela pessoa que está machucada espiritualmente. O diabo começa a armar cilada. Aí Paulo continua dizendo, no versículo de número 12, para você entender. Irmão, versículo 12, você precisa entender, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados. Primeira casca de demônio que nós lutamos é o principado. Todo dia tem um principado para você vencer. Se Deus permitiu que tivesse um principado, Ele ia dar arma suficiente para você vencer. Você consegue vencer o principado. Ele diz, terceiro ponto, a potestade. Deus vai te dar arma para você vencer a potestade. Dominador na região celestial. Se nós vencemos na região celestial, nós precisamos orar. O diabo tem medo de quem ora. O diabo tem medo de quem é amigo de Deus. É por isso que Deus fala em Jeremias 33:3, igreja, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisa grande. Deus tem coisa grande para você. Deus tem coisa sobrenatural para você. Deus tem coisa grande e firme que muitos não sabem para aquele que está com Deus. Por isso que o diabo não quer você com Deus. Você ameaça. E o que Deus quer que você faça?
Exerça aquilo que Ele chamou você para fazer. Como é que você pode fazer aquilo que você não sabe para que Ele chamou? Se você ler, marca aí. São João 8,32. Jesus falou um segredo que muitos crentes não conhecem. É: conhecereis a verdade, e essa verdade te liberta. O que liberta é a verdade. Se eu sei que a verdade que é bíblica me dá libertação, por que vem tão pouca gente na escola dominical? Hein, Marcinho? Porque o diabo não quer que as pessoas sejam libertas. As pessoas sabem que a oração é a solução para resolver o problema, mas ora um pouco. Jesus falou que a verdade, ela liberta, e as pessoas procuram obter pouco conhecimento. Por isso que tem tantas pessoas presas. É o conhecer a verdade. Porque como é que eu vou praticar o que eu não conheço? Você sabia que o brasileiro é o que menos conhece do seu direito? Verdade. Você sabia que se você for lá na loja e comprar um carro, e chegar na tua casa, a sua esposa falar assim: eu não gostei da cor, devolve. Você tem 7 dias para devolver. Ah, pastor, não financiei. 7 dias, você pode se arrepender? Brasileiro, a maioria não sabe. Você sabia que se você comprar uma geladeira e vir um risquinho pequenininho nela, você pode se arrepender e voltar atrás? Tem muitos direitos que o brasileiro não sabe. No reino celestial é a mesma coisa. O diabo não quer que você saiba os seus direitos. O que Deus liberou, por isso que Ele não quer que você conheça a verdade. 90% de todos os crentes, não fica magoado comigo, me ajuda a eu mudar essa estatística. 90% de todos os crentes não leram a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Nem vou perguntar aqui. 90, só 10 leram. Como é que você vai conhecer a palavra de Deus, Deus sem ler, sendo que Ele se deixa revelar pela palavra? Hoje é muito oba-oba e pouco conhecimento. Quando o povo de Israel foi entrar na terra de Canaã, Deus deu uma ferramenta. Diz assim: vocês não vão vencer o seu inimigo com espada, nem varapau, nem lança. Vocês vão vencer o meu inimigo fazendo a coisa. Ele diz assim: medita no livro dessa lei todos os dias da sua vida. Tenha cuidado de praticar o que nela está escrito. Não desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Tenha cuidado de prudentemente praticar o que nela está escrito, e ela vos fará prosperar. Você sabe, não é o correr para lá e para cá. A sabedoria está na palavra. A prosperidade está no conhecimento. Você pode ver que todos os grandes homens que conseguiram prosperar, é que ele descobriu o que os outros não sabiam. Deixa eu contar um segredo para você. Sabe, lá em Brumadinho, eu fui fazer uma viagem e por sorte tinha comigo um vereador de Brumadinho, onde estourou aquela barragem. Aí eu perguntei para aquele vereador como é que está Brumadinho. Ele diz: 10 vezes melhor do que antes da barragem estourar. Falei: como? Ele falou: quem era pobre ficou rico, o único prejuízo ficou para quem morreu. Quem ficou vivo de Brumadinho ficou rico. Tem as mulheres tudo cheias de silicone, dos maridos que morreu, colocaram silicone atrás, silicone na frente, silicone nos olhos, silicone aqui do lado, estão lotados de silicone, carrão. O problema em Brumadinho agora é mão de obra, ninguém quer trabalhar, porque quem era pobre ficou rico. Eu falei: como? Ele diz o seguinte: o material que eles jogavam fora,
Depois que estourou o Brumadinho, eles descobriram que aquele material, aquele lixo, valia 10 vezes mais do que o que eles colhia e mandava para os Estados Unidos. Estão bilionário, trilionário com lixo. Tem muitas pessoas que estão ricas com aquilo que você joga fora, porque ele descobriu como usar. Aonde ele descobriu sabedoria é quando você estuda. Se você quer ser próspero, se você quer ser abençoado na tua vida, a sua prosperidade está na palavra de Deus. Por isso que Deus falou, medita no livro dessa lei todos os dias da sua vida. Não é de vez em quando. Tenha cuidado de praticar o que nela está escrito. Dela você não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, porque ela vos fará você prosperar. Você sabe, a igreja, Deus criou a igreja para ser exemplo para o mundo. Mas para quê? Quando Deus tirou Israel do Egito, Deus falou, você vai ser a nação mais poderosa. A nação poderosa e a nação para ser exemplo. Mas você sabe o que começou a acontecer no meio do caminho? As pessoas desviavam do caminho do Senhor e não praticavam o que Deus mandou fazer. Eles foram derrotados pela sua própria cobiça. A igreja, irmão, se nós começarmos a fazer aquilo que a Bíblia nos mandou fazer, Deus será conosco. Deus será inimigo do nosso inimigo. Deus vai prosperar em todo o teu caminho. O diabo não quer que você conheça a Deus. O diabo não quer que você nem eu praticamos as coisas de Deus. Fala que é pesado. Não é, irmão. Deus não é nenhum carrasco. Você, querido, se o teu filho pedir pão, você vai dar pedra. Se ele pedir peixe, você vai dar um escorpião. Quanto mais Papai Celestial não nos dará o que nós pedimos, mas Papai tem prazer de abençoar filho obediente. O que você faz com o filho que é rebelde? Corrige. Sempre Deus está puxando a nossa orelha para ir para o caminho correto. Então se nós começamos a desviar para a direita e para a esquerda, sempre vai ter que estar batendo em nós. E quando Deus bate em nós, dói. Segunda coisa que nós temos que fazer. Timóteo, capítulo 1, capítulo 2, perdão. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Primeira Timóteo, capítulo 2. Olha aqui que é a sua função. Versículo 8. Esse você guarda. Quero, pois, que todos os homens orem em todo, põe no telão. Quero, pois, repete comigo. Quero, pois, que os homens orem. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as suas mãos, santa, sem ira, nem discussões. Quando alguém fazer alguma coisa contra você, ora. Lá no seu trabalho, ore. Levanta a sua mão santa. Repreende o demônio que você não está vendo. Quero, pois, que todos os homens orem. Em vez de orar, ele critica, ele fala, ele xinga, ele fala que é isso, aquilo, mas ele não ora. Eu quero, pois, que os homens orem, todos os homens orem. Levanta a sua mão santa, irmão. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, Deus faz aquilo que nós cremos. Quero, pois, que todo homem ore. E oramos pouco. Está acontecendo um problema na tua empresa. Levanta a tua mão santa e ore. Em todos os lugares. Na prefeitura, na rua, na esquina. Eu lembro quando eu estava pastoreando em Campinas, em Sumaré, e eu morava do outro lado da pista.
Todos os dias nós passávamos ali, numa encruzilhada, numa escuridão, e tinha trabalho feito de macumba. Tem pessoas que vai lá e chuta. Deus mandou você chutar? Mas por que você está chutando? Quando você faz o que Deus não mandou fazer, é por sua conta. Mas quando eu faço o que Deus mandou fazer, é pela conta de Deus. Deus não mandou você chutar. Deus mandou você fazer o quê? Levanta a sua mão santa aí, ore. Eu passava de carro e eu orava. Eu passava de carro e eu orava. Não brinca com quem ora, irmão. Você pode brincar com qualquer coisa, mas com quem ora não brinca. Irmão, passou um tempo, nunca mais fizeram aquele trabalho ali. Quando você faz o que Deus está mandando, quero pois que todos os homens orem. O seu filho está dando trabalho, começa a aplicar em oração. A pastora tem orado, Deus falou o tempo? Continua orando. Continua orando. Deus só não faz se você perder a fé. A Bíblia diz que quando o povo ia para a batalha, Moisés subia no outeiro do monte. Enquanto a mão de Moisés estava estendida, estava orando, o povo ganhava a batalha. Quando a mão de Moisés descia, o povo perdia a batalha. Quem é o Moisés na sua casa? Você. Quando a sua mão está estendida para abençoar a tua casa, a batalha será grande. Você que é mulher, e você não tem um marido que tenha mais fé com você do que você, a oração tem que ser sua, mulher. Levanta a tua mão para orar. Você é autoridade ali. Levanta a sua mão e ora. Você sabe que tem demônio ao seu derredor. Você sabe que a nossa luta não é contra a carne, mas nós temos alguém chamado Espírito Santo. Nós temos alguém chamado Jesus. Nós temos anjo, arcanjo, querubim, serafim. Quando você orar, Deus manda eles para ir naquele lugar e batalhar. Essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor. Aplaude a Jesus e se coloca de pé, glorificando a Deus. Vira na direção que você quer que Deus opera. Levanta a sua mão santa e começa a orar. É você que vai mandar. É você que vai determinar. Deus falou, quando tem um problema, levanta a sua mão santa e ora. A sua mão é santa, irmão. Ah, pastor, eu não sei orar. Orar é quando você fala com Deus. Deus, vai lá na minha casa. Deus, vai lá naquele homem. Deus, no nome de Jesus Cristo. Pai Celeste, vai lá, Senhor. Amarra o Satanás, o demônio. Amarra, Senhor, aquele mal. Coloca a mão na enfermidade aí, santo. Você está doendo as suas costas. Você está doendo o seu coração. Está doendo o seu rim. Coloca a mão na doença, na enfermidade. Diz em nome de Jesus. E eu oro repreendendo esta dor. E eu oro repreendendo essa inflamação. E eu oro repreendendo esse mal. E eu declaro que sai todo mal na autoridade e no poder do nome de Jesus, dizendo: Santo Deus, estenda tuas mãos, meu Pai, estenda tuas mãos contra toda cilada, astuta cilada do diabo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Todo levante do diabo contra a igreja, contra as pessoas, toda língua enganosa, toda língua de serpente, nós repreendemos na autoridade, expulsamos na autoridade e no poder do nome de Jesus. Dizemos: Deus, entra com poder, entra com graça, Pai. Todo espírito do mal, toda força do mal, entra com providência, meu Deus e meu Pai. Quebra as cadeias, Jesus. Quebra as barreiras, Jesus. Agora você vai orar para você. Coloca a mão sobre a sua cabeça e diz: Pai, este é o primeiro domingo do mês. Pai, o primeiro domingo do mês, Senhor. E eu quero abençoar, Senhor, a minha vida. E eu quero
abençoar, Senhor, a minha casa, e eu quero abençoar, Senhor, esta igreja, e eu quero abençoar, Senhor, a minha família, Senhor. Abençoa a minha família, abençoa a minha casa, abençoa os meus filhos, dá um mês abençoado, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém.